seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Educando na Palavra. Como vocês estão? Vamos falar de um tema hoje que aflige muitas crianças por aí, que é o medo do escuro. Seu filho por acaso apresenta medo do escuro? Então nós vamos falar de dois tipos de medo do escuro hoje. O primeiro é o seguinte, é aquele medo normal, o medo de escuro, que é um medo de prudência. Quando o adulto ele está caminhando por uma rua escura, uma rua onde não tem muito movimento, onde ele não consegue ver muito bem as coisas, ele não sente um temor, ele sente um medo. Então, existem medos de escuro de algumas crianças que é simplesmente esse medo, no âmbito espacial ali, no âmbito do quarto, onde ele se sente inseguro no escuro, inseguro ali naquela escuridão. E aí, o que acontece? Como você pode ajudar o seu filho quando ele tem esse tipo de medo? É você fazer alguma atividade com ele, para ele conhecer muito bem o quarto dele quando ele não estiver vendo. Por exemplo, você pode vendar os olhos dele e dizer: olha, filho, coloca a mãozinha aqui, essa aqui é a sua cama, olha só, aqui está o seu guarda-roupa. Faça o seu filho conhecer o quarto dele no escuro, porque às vezes o medo dele é só esse mesmo, é uma insegurança que ele está sentindo, porque ele não consegue visualizar, é aquele medo, é aquela insegurança que é até boa. Por quê? Porque isso é sinal de que ele vai ser um adulto prudente. Ele vai ser um adulto que ele não vai arriscar as coisas de qualquer forma. Uma criança destemida, muitas vezes pode se tornar um adulto imprudente. Então, às vezes, o medo, ele não é ruim. O medo é uma qualidade. Então, é só você praticar isso com a criança, ele conhecer a casa dele no escuro. Faça um teste. Caminhe com seu filho quando tiver noite no escuro, apresente a casa no escuro, para que ele possa se sentir seguro e confortável quando a casa estiver escura. Esse é um medo normal, um medo natural, onde até um adulto sente medo, não é verdade? Mas tem o medo do escuro que é diferente. O medo no escuro, que ele é decorrente de a criança está com medo assim de fantasma, de assombrações. E esse é um medo que a gente precisa trabalhar também. Às vezes, a gente está deixando o nosso filho ver desenhos e filmes que estão alimentando esse medo. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, entendeu? Verificar o que o meu filho está vendo nos desenhos. Às vezes, os desenhos mais simples, os desenhos assim, que nós às vezes achamos inocentes, por trás ele tem uma história de fantasma, uma história que vai estar assombrando o seu filho quando chegar à noite. Então tome esse cuidado, pare para observar o que o seu filho está assistindo na TV, porque existem muitos filmes e muitos desenhos que podem estar trazendo para a mente da criança esse medo, esse temor de ficar sozinho, de ficar no escuro. Então, se ele está assistindo esse tipo de desenho, esse tipo de filme, é melhor que você tire, que você não mantenha esses desenhos na sua casa, porque eles podem realmente atrapalhar e trazer medo para a criança, entendeu? Agora, se for aquele medo prudente, que é só porque ele fica assim desconfortável no escuro, faça essa atividade com ele, apresente a casa dele no escuro, porque você vai ver que ele vai melhorar, tá bom? Fica a dica aí. Dois tipos de medo, os dois precisam ser trabalhados de forma diferente, tá bom? Até a próxima!